Apocalipse de João. Capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu a ele, para mostrar aos seus escravos, coisas que em breve hão de acontecer. E comunicou, enviando pelo seu anjo ao escravo dele, João, o qual testificou da palavra de Deus, a saber, do testemunho de Jesus Cristo, as coisas que ele viu. Tanto coisas que são, como as que hão de acontecer, após estas. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras da profecia, e que guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça, e paz a vocês da parte daquele que é, que era, e que há de vir, da parte do cetro Espírito, que está perante o trono dele, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o governante dos reis da terra. Aquele que nos amou, e nos lavou dos nossos pecados com o seu sangue, aliás, ele fez de nós um reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória, e o domínio, para todo sempre. Amém. Atenção, ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, inclusive os que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, de fato. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, o vosso irmão e companheiro na aflição, e reino, e perseverança em Cristo Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Eu estava em espírito no dia do Senhor, e ouvi uma voz atrás de mim, forte como uma trombeta, dizendo, o que vês escreve num livro, e envia às 7 igrejas, para Éfeso, para Esmina, para Pérgamo, para Tiatira, para Sardes, para Filadélfia, e para Laodiceia. E aí me virei para ver a voz que falava comigo. E tendo virado, vi 7 candelabros de ouro, e em meio dos 7 candelabros um semelhante a um filho de homem, vestido até aos pés, e cingido junto aos mamilos com um cinto de ouro. Já a cabeça dele, isto é, os cabelos, eram brancos como lã, brancos como neve, e os seus olhos eram como chama de fogo, e os pés dele eram semelhantes a bronze fino, como tendo sido refinado numa fornalha, e a sua voz era, como o som de muitas águas, e ele tinha 7 estrelas na sua mão direita, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol brilhando com seu fulgor. E quando o vi, caí como morto aos seus pés. Aí ele colocou a sua mão direita sobre mim dizendo, não temas, eu sou o primeiro, e o último, a saber, o vivente, de fato, fiquei morto, mas agora sigo vivendo para todo sempre. Oh sim! E tenho as chaves da morte e do Hades. Então, escreve as coisas que viste, e as que são, e as que irão acontecer após estas. O mistério das 7 estrelas que viste sobre a minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os mensageiros das 7 igrejas, e os 7 candelabros que viste são 7 igrejas. Apocalipse de João. Capítulo 2. Ao mensageiro da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, aquele que perambula em meio aos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, mesmo a labuta, e a tua perseverança, e que não podes tolerar homens maus. E puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e aguentaste e perseveraste por causa do meu nome, e não desfaleceste. Contudo, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Portanto, considera de onde tens vagado, e arrepende-te, e faz as primeiras obras, caso contrário, virei a ti com ímpeto, e tirarei o teu candelabro do seu lugar, se não te arrependeres. Mas isto tens, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Ao que vencer, concederei o comer da árvore da vida, a qual está em meio do paraíso do meu Deus. E ao mensageiro da igreja em Esmina escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, aquele que ficou morto e reviveu, conheço as tuas obras, e a aflição e a pobreza, mas és rico, e a calúnia dos que se dizem judeus, e não são, mas são uma sinagoga de Satanás. Nada temas, das coisas que estás para sofrer. Atenção,
O diabo está mesmo para jogar alguns de vocês prisão adentro, para que sejais testados, e tereis aflição durante 10 dias. Fica fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. O vencedor absolutamente não será prejudicado pela segunda morte. E ao mensageiro da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Conheço as tuas obras, e onde moras, onde está o trono de Satanás. E seguras o meu nome, e não negaste a minha fé, durante os dias nos quais Antipas foi a minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vocês, onde Satanás mora. Contudo, tenho algumas coisas contra ti, pois tens aí adeptos da doutrina de Balaão, o qual ensinou o Balaque a jogar pedra de tropeço perante os filhos de Israel, a comer coisas oferecidas a ídolo, e a fornicar. Assim, tu tens também adeptos da doutrina dos Nicolaitas, inclusive. Arrepende-te. Caso contrário, virei a ti com ímpeto, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Ao que vencer concederei o comer do maná escondido. E darei a ele uma pedrinha branca, e sobre a pedrinha, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão o recebedor. E ao mensageiro da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, aquele cujos olhos são como chama de fogo, e cujos pés são semelhantes a bronze fino. Conheço as tuas obras, o amor, a fé e o serviço, e a tua perseverança. Aliás, as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Porém, tenho contra ti que toleras a tua mulher Jezabel, que se diz profetiza, e ensina, e engana os meus escravos a fornicar, e a comer coisas oferecidas a ídolo. Eu até dei a ela tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender da prostituição dela. Então, estou jogando ela num leito de enfermidade, e os adulterando com ela grande aflição adentro, a não ser que eles se arrependam das obras dela. Sim, executarei os filhos dela, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e darei a cada um de vocês, segundo as vossas obras. Agora, a vocês os outros que estão em Tiatira, eu digo, a tantos quantos não detêm esse ensino, os quais não têm conhecido as profundezas de Satanás, como dizem, não coloco sobre vocês outro peso, somente segurem o que vocês têm, até quando eu vier. Quanto ao que vence, e guarda as minhas obras até o fim, darei a ele autoridade sobre as nações, e ele as pastoreará com vara de ferro, serão esmagadas como vasos de barro, assim como eu também tenho recebido do meu Pai. E darei a ele a estrela da manhã. Quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Capítulo 3. E ao mensageiro da igreja em Sardes escreve: estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, e as 7 estrelas: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Acorda! E fortalece as coisas restantes, as quais estavas prestes a jogar fora, pois não tenho achado as tuas obras completadas perante o meu Deus. Portanto, lembra-te de como recebeste, e ouviste, e segura e arrepende-te, porque se não vigiares, virei contra ti como ladrão, e não saberás a que hora virei contra ti. Contudo, tu tens alguns poucos nomes em Sardes, os quais não contaminaram as suas vestes, e eles andarão comigo de branco, porque dignos são. O vencedor será vestido assim em vestes brancas, e absolutamente não apagarei o nome dele do livro da vida, e confessarei o nome dele perante o meu Pai, e perante os seus anjos. Quem tem ouvido que ouça, o que o Espírito está dizendo às igrejas. E ao mensageiro da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas, diz aquele que é santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre, e ninguém pode fechar, a não ser quem abriu, e mais ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Olha, tenho colocado perante ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, porque tens um pouco de força, e guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que estou determinando que alguns da sinagoga de Satanás, dos que se dizem judeus, e não são, mas mentem, eis que vou fazê-los vir, e se prostrarem perante os teus pés, e saberão que eu te amei. Visto que guardaste a minha ordem de perseverar, eu também te guardarei, da hora da provação que está prestes a vir sobre toda a terra habitada, para provar os moradores sobre a terra. Virei subitamente. Segura o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Deus, e jamais sairá para fora. E escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. E ao mensageiro da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o originador da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem me dera fosses frio, ou quente. Então, por que és morno, e não quente nem frio, estou para te vomitar da minha boca. Porque tu dizes: rico sou, tenho mesmo enriquecido, e nenhuma necessidade tenho, e não sabes que tu és o mais miserável, mesmo o mais coitado, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te a comprar ouro de mim, refinado por fogo, para enriqueceres, e vestes brancas para ficares vestido, e não ficar exposta à vergonha da tua nudez, e aplica colírio sobre os teus olhos, para que vejas. Eu repreendo, e disciplino a tantos quantos amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou em pé perante a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, tanto entrarei para ele, como cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci, e tomei assento com o meu Pai no trono dele. Quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Capítulo 4. Após essas coisas olhei, e havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como trombeta, estava falando comigo dizendo: sobe aqui, e te mostrarei as coisas que hão de acontecer após essas. E imediatamente fiquei em espírito, e eis um trono posto no céu, e alguém assentado sobre o trono, similar em aparência a uma pedra, jaspe, e sardonio, e havia um arco-íris em torno do trono, similar em aparência a uma esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e sobre os tronos vi os 24 anciãos assentados, vestidos em vestes brancas, e sobre as suas cabeças tinham coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões. E 7 lâmpadas de fogo estavam acesas perante o trono dele, as quais são 7 Espíritos de Deus, e perante o trono era como um mar de vidro, similar a cristal. E em meio do trono, e ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cheios de olhos, em frente e atrás. E o primeiro ser vivente era similar a um leão, o segundo ser vivente era similar a um bezerro, o terceiro ser vivente tinha o rosto como um homem, e o quarto ser vivente era similar a uma águia voando. E os 4 seres viventes, cada um deles, tinham 6 asas cada, cheios de olhos por fora, e por dentro. E eles não têm descanso, de dia, e de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, e que há de vir. E sempre que os seres viventes dão glória, e honra e agradecimento àquele que está assentado, sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos, se prostram perante aquele que está assentado sobre o trono, e adoram aquele que vive para todo sempre, e lançam as suas coroas perante o trono dizendo: digno és, o nosso Senhor e Deus, o Santo, de receber a glória, a honra, e a força, porque tu criaste todas as coisas, e pela tua vontade existem, e foram criadas. Capítulo 5. E vi sobre a mão direita, daquele que estava sentado sobre o trono, um rolo, escrito por dentro, e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte proclamando em voz forte: quem é digno de abrir o rolo, e quebrar os seus selos? E ninguém no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra foi capaz de abrir o rolo, nem de olhar para ele. E eu comecei a chorar muito, porque ninguém foi achado digno de abrir, e ler o rolo, nem de olhar para ele. Aí, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o rolo, e os seus 7 selos. E vi em meio do trono, e dos 4 seres viventes, e em meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como que abatido, tendo 7 chifres, e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus, enviados para toda a terra. E ele foi e o tomou da mão direita, daquele que estava sentado sobre o trono. E quando ele tomou o rolo, os 4 seres viventes, e os 24 anciãos, caíram diante do cordeiro, tendo cada um harpas, e taças de ouro cheias de incensos,
os quais são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo dizendo: Digno és de tomar o rolo, e de abrir os seus selos, porque foste abatido, e nos compraste para Deus com o teu sangue de toda a tribo, e língua, e povo, e etnia, e os fizeste reis, e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi como a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles era 10.000 vezes 10.000 e milhares de milhares, dizendo com forte voz: Digno é o Cordeiro que foi abatido de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra e glória e louvor. E cada criatura que está no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, os ambientes que existem, e as criaturas neles, ouvi todas dizendo: Ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, o louvor, e a honra, e a glória, e o poder para todo sempre. Amém. Foram os 4 seres viventes dizendo o Amém. E os anciãos se prostraram e adoraram. Capítulo 6. E vi que o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como voz de trovão: Vem. E olhei, opa, um cavalo branco. E quem o montava tinha um arco. E foi dada a ele uma coroa, e ele saiu vencendo, isto é, para vencer. E quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo, vermelho fogo, e ao que o montava foi dado tirar a paz da terra, para que se matassem mutuamente, e foi dada uma tremenda espada a ele. E quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. E olhei, opa, um cavalo preto. E quem o montava tinha uma balança na sua mão. E ouvi uma voz em meio dos 4 seres viventes dizendo: 1 litro de trigo por 1 denário, e 3 litros de cevada por 1 denário, e não maltrates o azeite e o vinho. E quando ele abriu o 4º selo, ouvi uma voz do 4º ser vivente dizendo: Vem. E olhei, opa, um cavalo pálido nojento. E quanto ao que o montava, o nome dele é Morte, e o Hades segue com ele. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com espada, e com fome, e com morte, bem como pelas feras da terra. E quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas das pessoas que tinham sido massacradas por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho do Cordeiro, o qual detinham. E elas clamaram com grande voz dizendo: Até quando, ó soberano, o santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E uma toga branca foi dada a cada um deles, e foi-lhes dito que ainda sossegassem por um tempo, até que se completasse o número dos seus conservos, bem como dos seus irmãos, que estavam para serem mortos como eles. E vi, exatamente quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como pano de saco de cabelo, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram para a terra, como uma figueira solta os seus figos tadios, quando sacudida por um grande vento. E o céu foi rachado como um rolo sendo enrolado, e cada monte e ilha foi removido do seu lugar. E os reis da terra, e os magnatas, e os generais, e os ricos, e os fortes, e cada escravo, e cada homem livre, se esconderam nas cavernas e entre as rochas dos montes. E disseram aos montes, e às rochas: Caí sobre nós, e nos esconde do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da sua ira, e quem pode ficar em pé? Capítulo 7. E após isto vi 4 anjos em pé sobre os 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre toda a árvore. E vi outro anjo subindo a partir do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivente. E ele clamou com grande voz aos 4 anjos, aos quais foi dado danificar a terra, e o mar, dizendo: Não danificai a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos os escravos do nosso Deus sobre as suas testas. E ouvi o número dos que foram selados, 144.000, selados de cada tribo dos filhos de Israel. Da tribo de Judá 12.000 foram selados, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Áser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000,
da tribo de Benjamim 12.000 foram selados. Após essas coisas olhei, opa, uma tremenda multidão, a qual ninguém podia enumerar, de todas as etnias e tribos, e povos, e línguas, em pé perante o trono, e perante o Cordeiro, vestidos de togas brancas, e com palmas nas suas mãos. E clamaram em voz alta dizendo: Salvos por nosso Deus, que está assentado sobre o trono, e pelo Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, bem como os anciãos e os 4 seres viventes, e caíram perante o trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria, e o agradecimento, e a honra, e o poder, e a força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos reagiu dizendo a mim: Estes que estão vestidos das togas brancas, quem são, e de onde vieram? E eu disse a ele: Senhor meu, tu o sabes. E ele me disse: Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas togas, e as branquearam com o sangue do Cordeiro. Por isso estão perante o trono de Deus, e o servem dia e noite no santuário dele. E aquele que está assentado sobre o trono, os abrigará. Não mais terão fome nem mais terão sede, nunca mais cairá sobre eles o sol, nem qualquer calor, porque o Cordeiro, que está no centro do trono, os pastoreia, e os guia a fontes de águas de vida. E Deus enxugará cada lágrima dos seus olhos. Capítulo 8. E quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu como de meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé perante Deus, e 7 trombetas foram dadas a eles. E outro anjo veio, e ficou em pé ao lado do altar, tendo um incensário de ouro. E foi dado a ele muito incenso, para oferecer com as orações dos santos todos sobre o altar de ouro, que está perante o trono. E subiu a fumaça do incenso com as orações dos santos, da mão do anjo, perante Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu de fogo do altar, e o lançou para a terra. E houve vozes e trovões, e relâmpagos, e um terremoto. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para trombetear. E o primeiro trombeteou, e houve granizo, e fogo misturados com sangue, e foi lançado para a terra. E a terça parte da terra foi queimada, a saber, a terça parte das árvores foi queimada, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo trombeteou, e algo como um grande monte queimando foi lançado para dentro do mar, e a terça parte do mar tornou-se sangue. E morreu a terça parte das criaturas no mar, as que têm almas. E a terça parte dos navios foram destruídos. E o terceiro anjo trombeteou, e caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela chama-se, o Absinto. E tornou-se a terça parte das águas em absinto, e muitos dos homens morreram por causa das águas, porque foram feitas amargas. E o quarto anjo trombeteou, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que ficasse escuro a terça parte deles, e o dia não brilhasse, a terça parte dele, e a noite semelhantemente. E vi, e ouvi uma águia, voando em meio céu, dizendo com grande voz 3 vezes, Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos sonidos de trombeta restantes, dos 3 anjos, que estão para trombetear. Capítulo 9. E o quinto anjo trombeteou, e vi uma estrela que tinha caído do céu para a terra. E foi dada a ele a chave do poço do abismo. E ele abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma fornalha queimando, e o sol ficou escurecido por causa da fumaça do poço, e o ar também. E da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E capacidade foi dada a eles, como a capacidade que os escorpiões da terra têm. E foi dito a eles que não maltratassem a erva da terra, nem qualquer verde, nem qualquer árvore, mas somente os homens que não tivessem o selo de Deus sobre as suas testas. E foi determinado a eles, gafanhotos, que não matassem eles, homens, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o tormento deles era como o tormento de um escorpião quando fere um homem. E naqueles dias os homens procurarão a morte, e não a acharão, eles almejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Ora, a aparência dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a guerra, e sobre as suas cabeças tinha como que coroas de ouro, e os rostos deles eram como que rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os de leões.
E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de muitas carruagens, com cavalos correndo para a batalha. E eles tinham caudas semelhantes a escorpiões, e ferrões precisamente nessas caudas. Eles têm capacidade para maltratar os homens durante 5 meses, tendo como rei sobre eles o anjo do abismo. O nome dele em hebraico é Abaddon, e em grego tem o nome, Apolion. O primeiro ai, passou. Atenção, ainda vem 2 ais após estas coisas. E o 6º anjo trombeteou, e ouviu uma voz a partir dos 4 chifres do altar de ouro que está perante Deus, dizendo ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos, eles tinham sido preparados para a hora, e o dia, e mês, e ano, para que matassem a terça parte dos homens. E o número dos soldados montados era 10.000 vezes 10.000, ouvi o número deles. E na visão eu vi os cavalos assim, os montados neles, tinham couraças vermelho fogo, azul jacinto, e amarelo enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e das suas bocas vinha fogo, fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, pelo fogo e a fumaça, e o enxofre que saíam das suas bocas. Pois a capacidade dos cavalos está na boca deles, e em suas caudas, pois as caudas deles são semelhantes a serpentes, tendo cabeças, e com elas maltratam. E os demais homens, os quais não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios, a saber, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, os quais não podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram de seus assassinatos, nem de suas bruxarias, nem de sua fornicação, nem de seus roubos. Capítulo 10. E vi um anjo forte descendo do céu, vestido com uma nuvem, e havia o arco-íris sobre a sua cabeça, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e ele tinha na sua mão um livrinho aberto. E ele colocou o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e bradou com voz forte, assim como um leão ruge. E quando bradou, os 7 trovões soltaram as suas próprias vozes. E quando os 7 trovões falaram, eu estava para escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: sela as coisas que os 7 trovões falaram, e após estas coisas escreverás. E o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive para todo o sempre, que criou o céu, e as coisas nele, e a terra, e as coisas nela, e o mar, e as coisas nele que não haveria mais demora. Mas nos dias do sonido do 7º anjo, quando ele estivesse para trombetear, o mistério de Deus que ele declarou aos seus escravos, os profetas, seria concluído. Aí a voz que ouvi do céu estava falando comigo de novo, e dizendo: vai, toma o livrinho aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar, e sobre a terra. E fui até o anjo, dizendo a ele: dá-me o livrinho. E ele me disse: toma e devora ele, e amargará o teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Mas quando tinha comido, o meu estômago ficou amargo. E me disse: tu tens de profetizar novamente sobre muitos povos, mesmo sobre etnias, e línguas, e reis. Capítulo 11. E foi-me dado um caniço semelhante a uma vara de medir. E o anjo firmou-se dizendo: levanta, e mede o templo de Deus, e o altar, e os adoradores nele. E deixa de lado o pátio externo do templo, e não meça ele, porque foi dado aos gentios. E eles pisotearão a cidade santa durante 42 meses. E eu darei autoridade às minhas 2 testemunhas, e profetizarão durante 1260 dias, vestidos de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras, a saber, os 2 candelabros, que estão em pé perante o Senhor da terra. E se alguém quiser maltratá-los, fogo sairá da boca deles, e consumirá os seus inimigos. Sim, se alguém quiser maltratá-los, é assim que ele será morto. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias da sua profecia, e eles têm autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda praga, quantas vezes que quiserem. E quando terminarem o testemunho deles, a fera que sobe do abismo, fará guerra contra eles, e os vencerá e os matará, e deixará os seus cadáveres na rua da grande cidade, a qual se chama, espiritualmente,
Sodoma e Egito, onde, inclusive, o seu Senhor foi crucificado. E pessoas dos povos, e tribos, e línguas, e etnias observarão os cadáveres deles durante 3 dias e meio, e não permitirão que seus cadáveres sejam sepultados. E os habitantes da terra se alegrarão sobre eles, e se congratularão, e enviarão presentes mutuamente, porque esses 2 profetas atormentaram os habitantes sobre a terra. E após 3 dias e meio um sopro de vida da parte de Deus entrou neles, e firmaram-se sobre os seus pés, e grande pavor caiu sobre os que os observavam. E ouvi uma grande voz do céu dizendo a eles: Subi aqui. E subiram para o céu numa nuvem, e os seus inimigos os observaram. E naquele dia houve um forte terremoto, e a 10ª parte da cidade ruiu, e 7.000 homens foram mortos pelo terremoto. E os demais ficaram com medo, e deram glória ao Deus do céu. O segundo ai passou. Atenção para o terceiro ai, que vem logo. E o 7º anjo trombeteou, e houve grandes vozes no céu dizendo: O reino do mundo tornou-se do nosso Senhor, e do seu Cristo, e ele reinará os séculos dos séculos adentro. E os 24 anciãos que estavam perante Deus, assentados sobre os seus tronos, caíram sobre os seus rostos, e adoraram a Deus dizendo: Agradecemos a ti, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que é, o que era, e o que há de vir, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. E as nações se iraram, mas veio a tua ira, a saber, o tempo dos mortos serem julgados, e de dar a recompensa aos teus escravos os profetas, aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e de destruir os que corromperam a terra. E foi aberto o templo de Deus no céu, e foi vista a arca da aliança do Senhor no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões e granizo tremendo. Capítulo 12. E um grande sinal foi visto no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e tendo sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. E estando grávida ela gritava, sentindo dores de parto, e sofrendo tormentos para dar à luz. E foi visto outro sinal no céu, mesmo um tremendo dragão vermelho fogo, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu e as jogou para a terra. E o dragão postou-se perante a mulher que estava para dar à luz, para devorar o filho dela, assim que desse à luz. E ela deu à luz um filho, um varão, o qual haveria de pastorear todas as nações com vara de ferro. E o filho dela foi arrebatado para Deus, a saber, para o trono dele. E a mulher fugiu para o Eno, para um lugar que ela tinha lá, preparado por Deus, para que lá pudessem nutri-la durante 1260 dias. E houve guerra no céu, era para Miguel e seus anjos guerrear contra o dragão, aí o dragão fez guerra, junto com seus anjos, mas não conseguiu, nem se achou mais lugar para ele no céu. Sim, o grande dragão foi expulso, a antiga serpente, o chamado caluniador e Satanás, o que engana toda a terra habitada, ele foi jogado para a terra, e os seus anjos foram jogados junto com ele. Aí ouvi uma grande voz no céu dizendo: Agora chegou a salvação, e o poder, a saber, o reino de nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos foi jogado fora, aquele que os acusava perante o nosso Deus, dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso exultai, ó céus, sim, vocês que habitam neles. Ai da terra e do mar! Porque o diabo desceu até vocês, tendo grande fúria, sabendo que tem pouco tempo. E quando o dragão viu que havia sido jogado para a terra, ele perseguiu a mulher, a qual deu à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que ela voasse para o Eno, até o lugar dela, para que fosse nutrida ali durante um tempo, e tempos, e metade de tempo, longe da presença da serpente. E a serpente expeliu da sua boca a água como um rio, atrás da mulher, para que ela fosse tragada pela água. E a terra socorreu a mulher, sim, a terra abriu a sua boca, e engoliu o rio que o dragão tinha expelido da sua boca. E o dragão ficou furioso por causa da mulher, e partiu para fazer guerra contra os demais da descendência dela, os que guardam os mandamentos de Deus, e que mantêm o testemunho de Jesus. Capítulo 13. Ora, eu estava em pé sobre a praia do mar. E vi uma fera subindo do mar, tendo 10 chifres, e 7 cabeças,
e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a fera que vi, era semelhante a um leopardo, e as suas patas eram como as de um urso, e a sua boca era como a boca de um leão. E o dragão deu a ela o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E uma das suas cabeças era como que ferida até a morte, mas a sua ferida de morte foi curada. E toda a terra maravilhou-se atrás da fera. E prostraram-se ao dragão que tinha dado autoridade à fera, e prostraram-se à fera dizendo: Quem é semelhante à fera, e quem é capaz de guerrear contra ela? E foi dada a ela uma boca falando grandezas e blasfêmia, e foi dada a ela autoridade para fazer guerra durante 42 meses. E ela abriu essa boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome, e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. E foi dado a ela fazer guerra contra os santos e vencê-los. E foi dada a ela autoridade sobre cada tribo, e língua e etnia. E prostraram-se a ela todos os habitantes sobre a terra, todos cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi abatido desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, que ouça. Se alguém tem cativeiro, é lá que vai. Se alguém matar com espada, é certo que ele será morto por espada. Aqui está a perseverança, e a fé dos santos. E vi outra fera subindo da terra, e tinha 2 chifres semelhantes a cordeiro, e falava como o dragão. E ela exerce toda a autoridade da primeira fera perante ela, e ela obrigava a terra, e os que habitam nela a adorar a primeira fera, cuja ferida mortal tinha sido curada. E operava grandes sinais, inclusive fazer fogo descer do céu para a terra, perante os homens. E ela engana os que habitam sobre a terra, pelos sinais que foi dado a ela fazer perante a fera, dizendo aos que habitam sobre a terra, fazerem uma imagem para a fera, a qual tinha ferida de espada, e viveu. E foi dado a ela dar fôlego à imagem da fera, para que, inclusive, a imagem da fera falasse, e fizesse com que fossem mortos, todos quantos não adorassem a imagem da fera. E ela fez com que todos, os pequenos, e os grandes, tanto os ricos como os pobres, tanto os livres como os escravos, recebessem marcas sobre a mão direita deles ou sobre as suas testas, e que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse a marca, o nome da fera, ou o número do nome dela. Aqui a sabedoria, que a pessoa com entendimento avalie o número da fera, pois é o número de um homem, seu número é 666. Capítulo 14. E vi, um cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome dele, e o nome do pai dele, escritos sobre as suas testas. E ouvi um sonido do céu, como o sonido de muitas águas, e como o sonido de trovão forte, e o sonido que ouvi era como arpistas arpeando nas suas harpas. E cantavam um cântico novo perante o trono, e perante os 4 seres viventes e os anciãos, e ninguém foi capaz de aprender o cântico senão os 144.000, que tinham sido redimidos da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro onde quer que vá. Estes foram redimidos por Jesus dentre os homens, primícias para Deus, e para o Cordeiro. E na boca deles não se achou mentira, pois são irrepreensíveis. E vi outro anjo voando em meio céu, tendo um evangelho eterno para ser proclamado aos habitantes da terra, a saber, a cada etnia e tribo, e língua e povo, dizendo com voz grande: Temei a Deus e dai glória a Ele, porque chegou a hora do julgar dele, e prostrai-vos ao Criador do céu e da terra e do mar, e fontes de águas. E outro anjo, um segundo, seguiu dizendo: Caiu Babilônia, a grande. Ela fez todas as nações beberem do vinho do furor da sua fornicação. E outro anjo, um terceiro, seguiu eles, dizendo com voz forte: Se alguém adorar a fera, e a sua imagem, e receber marca sobre a sua testa ou sobre a sua mão, esse mesmo beberá do vinho da fúria de Deus, colocado sem mistura no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo, e enxofre perante os santos anjos e perante o Cordeiro. E a fumaça do tormento deles acende para todo sempre, e não terão descanso de dia ou de noite, os que adoram a fera, e a sua imagem, bem como quem recebe a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, aqui os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E ouvi uma voz do céu me dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos, os que morrem no Senhor desde agora, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus labores, e as suas obras seguem com eles.
E vi, opa, uma nuvem branca, e sobre a nuvem estava sentado um semelhante a um filho de homem, tendo sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e em sua mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do templo, clamando com voz forte ao que estava sentado sobre a nuvem: mete a tua foice e ceifa, pois chegou a hora do ceifar, porque secou-se a ceifa da terra. E o que estava sentado sobre a nuvem lançou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. E outro anjo saiu do templo no céu, tendo também ele uma foice afiada. E outro anjo saiu do altar, tendo autoridade sobre o fogo, e clamou com grande brado ao que tinha a foice afiada, dizendo: mete a tua foice afiada e colhe os cachos da videira da terra, porque estão maduras as suas uvas. E o anjo lançou a sua foice para a terra e colheu a videira da terra, e jogou para dentro do lagar da terrível fúria de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, por 1.600 estádios. Capítulo 15. E vi outro sinal no céu, grande e maravilhoso, 7 anjos tendo as 7 últimas pragas, pois com elas a fúria de Deus se completa. E vi, como que um mar de vidro misturado com fogo, e em pé sobre o mar de vidro aqueles que tinham vencido a fera, a sua imagem, e o número do seu nome, e tinham harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, o escravo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor, e glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, pois todas as nações virão, e se prostrarão perante-te, pois os teus justos juízos foram manifestos. E após essas coisas olhei, e foi aberto o santuário do tabernáculo do testemunho no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas, saíram daquele céu, eles estavam vestidos de linho puro brilhante, e cingidos pelo peito com cintos de ouro. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da fúria de Deus, aquele que vive para todo o sempre. E o santuário encheu-se de fumaça a partir da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar para o santuário até que se completassem as 7 pragas dos anjos. Capítulo 16. E ouvi uma grande voz a partir do santuário dizendo aos 7 anjos: ide, despejai as taças da fúria de Deus sobre a terra. E o primeiro foi-se, e despejou a sua taça sobre a terra, e apareceu uma úlcera feia, e maligna nos homens que tinham a marca da fera, e que adoraram a imagem dela. E o segundo anjo despejou a sua taça sobre o mar, e tornou-se em sangue como de morto, e cada alma vivente no mar morreu. E o terceiro anjo despejou a sua taça sobre os rios, e as fontes das águas, e tornaram-se em sangue. E ouvi o anjo das águas dizendo: justo és. O que és e que eras, o santo, por que julgaste estas coisas? Porque eles derramaram o sangue de santos e de profetas, e tu lhes deste sangue para beber, são merecedores. E ouvi dizendo do altar: sim, ó Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Verdadeiros e justos são os teus julgares. E o quarto anjo despejou a sua taça sobre o sol, e foi dado a ele queimar os homens com fogo. E os homens foram queimados com calor abrasador, e os homens blasfemaram o nome de Deus, o que tem autoridade sobre estas pragas. E não se arrependeram para dar glória a ele. E o quinto anjo despejou a sua taça sobre o trono da fera, e o reino dele ficou escurecido, e roíam as suas línguas da dor. E blasfemaram o Deus do céu por causa das suas dores e por causa das suas úlceras. E não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo despejou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secou-se a sua água, para que se preparasse o caminho dos reis do lado do nascente do sol. E vi 3 espíritos imundos, como rãs, saindo da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta. É que são espíritos de demônios operando sinais, os quais se deslocam até os reis da terra habitada inteira, para juntá-los para a batalha daquele grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Atenção! Venho como ladrão. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não perambule nu, e eles vejam a sua vergonha. Então ele ajuntou-os para o lugar que em hebraico é chamado Armagedon. E o sétimo anjo despejou a sua taça sobre o ar, e saiu uma voz tremenda do santuário do céu, do trono, dizendo: acabou. E houve relâmpagos, e trovões, e sonidos, e houve um tremendo terremoto,
tal qual nunca houve desde que os homens vieram a existir sobre a terra, tamanho terremoto, tão grande. E a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações ruíram. E a grande Babilônia foi lembrada perante Deus, para dar a ela o cálice do vinho da fúria da ira dele. E cada ilha fugiu, e montes não foram achados. E granizo monstro, com peso de 1 talento, caiu do céu sobre os homens. E os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga do granizo, porque essa praga dele foi terrível em extremo. Capítulo 17. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo dizendo: Vem, te mostrarei o julgamento da grande prostituta que está assentada sobre as muitas águas, com quem os reis da terra fornicaram, e os habitantes da terra ficaram embriagados com o vinho da fornicação dela. E ele me levou para um ermo em espírito. E vi uma mulher sentada sobre uma fera escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações, e das imundícias da fornicação dela. E sobre a testa dela havia um nome escrito: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostitutas, e das abominações da terra. E vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, a saber, com o sangue dos mártires de Jesus. E ao vê-la fiquei admirado com grande admiração. E o anjo me disse: Por que ficaste admirado? Eu te direi o mistério da mulher, e da fera que carrega ela, que tem as 7 cabeças, e os 10 chifres. A fera que viste era, e não é, e está para subir do abismo e prosseguir para a perdição. E os habitantes sobre a terra ficarão maravilhados, aqueles cujos nomes não estão escritos sobre o livro da vida desde a fundação do mundo, ao verem a fera que era, e não é, e estará presente. Isto é para a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher se assenta. E são 7 reis, 5 já caíram, um é e o outro ainda não veio. E quando quer que venha, ele tem que permanecer um pouco. E a fera que era, e não é, aliás, ela é mesmo o 8º, e é um dos 7, e prossegue para a perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis por 1 hora com a fera. Estes têm um pensamento, e dão o seu poder e a sua autoridade à fera. Estes guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor de senhores e Rei de reis, e os que estão com ele são chamados, e escolhidos e fiéis. E me disse: As águas que viste, onde a prostituta está assentada, são povos e multidões, e etnias e línguas. E os 10 chifres que viste, bem como a fera, eles odiarão a prostituta, e a farão devastada, e a farão nua, e comerão a carne dela, e a queimarão com fogo. Porque foi Deus que colocou nos seus corações fazer o propósito dele, a saber, fazer propósito único, e entregar os seus reinos à fera, até serem cumpridas as palavras de Deus. E a mulher que viste, é a grande cidade que detém reinado sobre os reis da terra. Capítulo 18. E após essas coisas, vi outro anjo descendo do céu, tendo grande autoridade, e a terra foi iluminada com o esplendor dele. E ele bradou com poderosa voz dizendo: Caiu, caiu, a grande Babilônia! E tornou-se em moradia de demônios, a saber, prisão de cada espírito imundo, e prisão de cada ave imunda, e detestável. Porque todas as nações têm bebido do furor do vinho da prostituição dela, e os reis da terra fornicaram com ela, e os comerciantes da terra se enriqueceram pela intensidade do luxo dela. E ouvi outra voz do céu dizendo: Saí dela, ó povo meu, para não participardes dos pecados dela, e para não receberdes das suas pragas, pois os pecados dela acumularam-se, até o céu, e Deus lembrou-se das iniquidades dela. Dai a ela como também ela vos deu, retribuí a ela mesma em dobro, conforme as obras dela, no cálice em que ela misturou, misturai para ela em dobro. O quanto ela glorificou a si própria e viveu em luxo, dai-lhe esse tanto de tormento, porque no seu coração ela diz: Estou assentada como rainha, e viúva não sou, e pranto jamais verei. Por isso em um dia virão as pragas dela, morte, e pranto, e fome, e ela será consumida com fogo, porque o Senhor Deus que a julga é forte. E os reis da terra chorarão e prantearão sobre ela, os que fornicaram com ela, e viveram em luxo, quando virem a fumaça do incêndio dela, e ficarão de longe, por causa do medo do tormento dela, dizendo:
Ai, ai, ó cidade, a grande Babilônia, ó cidade, a poderosa! Porque numa hora veio a tua punição. E os comerciantes da terra chorarão, e lamentarão sobre ela, porque ninguém mais compra a mercadoria deles, mercadoria de ouro, e de prata, de pedra preciosa, e de pérola, de linho fino, de púrpura, de seda e de escarlate, e cada madeira de cidreira, e cada objeto de marfim, e cada objeto de madeira preciosíssima, e de bronze, e de ferro, e de mármore, e canela, e incensos, e mirra, e perfume, e vinho, e azeite, e farinha fina, e trigo, e gado, e ovelhas, e cavalos e carruagens, e corpos e almas de homens. Sim, o fruto do almejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas suntuosas e as coisas esplêndidas pereceram de ti, e nunca mais as acharás. Os mercadores dessas coisas que se enriqueceram com ela, ficarão de longe por causa do medo do tormento dela, chorando, e lamentando, e dizendo: Ai, ai, ó cidade, a grande, a vestida de linho fino, de púrpura, e de escarlate, e adornada com ouro, e pedra preciosa e pérolas. Porque numa hora foi assolada tamanha riqueza. E cada piloto, e cada um navegando nos navios, tanto marinheiros como os que trabalham o mar, ficaram de longe, e clamavam, ao verem a fumaça do incêndio dela, dizendo: Quem é semelhante à grande cidade? E jogaram pó sobre as suas cabeças, e clamavam, chorando, e lamentando, e dizendo: Ai! Ai, ó cidade, a grande, pela qual enriqueceram-se todos os que têm navios no mar, por causa da opulência dela. Pois numa hora foi devastada. Exulta sobre ela, céu, sim, vocês os santos, e os apóstolos, e os profetas, porque Deus promulgou o vosso juízo contra ela. E um anjo poderoso levantou uma pedra como mó grande, e a jogou para o mar, dizendo: Babilônia, a grande cidade, será jogada violentamente, e nunca se achará mais. E a voz de arpistas, de músicos, de flautistas, e de trombeteiros nunca mais se ouvirá em ti. E qualquer artífice de qualquer arte nunca mais se achará em ti. E som de moa nunca mais se ouvirá em ti. E luz de candeia nunca mais brilhará em ti. E voz de noivo, e de noiva nunca mais se ouvirá em ti. Porque os teus mercadores eram os magnatas da terra, porque pela tua feitiçaria todas as nações foram enganadas. E nela se achou o sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados sobre a terra. Capítulo 19. E após essas coisas, ouvi como que uma voz de multidão tremenda no céu dizendo: Aleluia! A salvação, e o poder, e a glória do nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus julgamentos, porque julgou a grande prostituta, a qual corrompeu a terra com a sua fornicação, e vingou o sangue dos seus escravos pela mão dela. E uma segunda voz disse: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo o sempre. E os 24 anciãos, e os 4 seres viventes caíram e adoraram a Deus, que estava sentado sobre o trono, dizendo: Amém. Aleluia! E uma voz saiu do trono dizendo: Louvai o nosso Deus, todos vocês e seus escravos e os seus tementes, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma tremenda multidão, e como que o sonido de muitas águas, e como que o sonido de trovões fortes dizendo: Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus reinou, o Todo-Poderoso. Regozijemos, e exultemos, e demos a glória a Ele, porque chegou o casamento do Cordeiro, e a sua mulher se preparou a si mesma. E foi dado a ela que se vestisse de linho fino brilhante, e puro. De fato, o linho fino são os atos justos dos santos. E ele me disse: Escreve. Bem-aventurados os que foram convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E me disse: Estas são as palavras verdadeiras de Deus. E caí perante os pés dele para adorá-lo. Mas ele me disse: Não, não. Sou conservo de ti, e dos teus irmãos, os que detêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. É que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E vi o céu aberto e, opa, um cavalo branco. E o que está montado sobre ele, chamado Fiel e Verdadeiro, tanto julga como guerreia com justiça. Ora, os olhos dele eram uma chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha nomes escritos, inclusive um nome escrito que ninguém sabe, senão ele mesmo. E ele vestia roupa que tinha sido imersa em sangue, e o seu nome se chama
a palavra de Deus. E os exércitos do céu o seguiram sobre cavalos brancos, vestidos em linho fino, branco, puro. E da sua boca saía uma espada de 2 gumes, afiada, para com ela ferir as nações. E ele próprio as pastoreará com vara de ferro. E ele próprio pisoteia o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E ele tem no seu manto, e sobre a sua coxa um nome escrito, Rei de Reis, e Senhor de Senhores. E vi um anjo em pé no sol, e ele bradou com voz forte dizendo a todas as aves que voam no meio-céu, Vinde, ajuntai-vos para o grande banquete de Deus, para comerdes carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos e carne de cavalos, bem como dos montados sobre eles, a saber, carne de todos, tanto livres como escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a fera e os reis da terra, e os seus exércitos ajuntados para fazer guerra contra o montado sobre o cavalo, e contra o exército dele. E a fera foi capturada, e com ela o falso profeta que tinha feito os sinais perante ela, pelos quais ele enganou os que receberam a marca da fera, e os que adoraram a imagem dela. Os 2 foram jogados vivos para dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada daquele que estava montado sobre o cavalo, que saía da boca dele. E todas as aves se empanturraram com as carnes deles. Capítulo 20. E vi um anjo descendo do céu, tendo a chave do abismo e uma tremenda cadeia sobre a sua mão. E ele pegou o dragão, a antiga serpente, que é um caluniador, a saber, o Satanás, que engana a terra habitada toda, e o amarrou por 1000 anos, e o jogou para dentro do abismo, e trancou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que se completassem os 1000 anos. E após esses anos é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e o julgar foi entregue a eles. Também vi as almas dos que tinham sido decapitados por causa do testemunho de Jesus, e por causa da palavra de Deus, a saber, aqueles que não adoraram a fera nem a imagem dela, e não receberam a marca sobre a sua testa, ou sobre a sua mão. E viveram, e reinaram com Cristo por 1000 anos. E os demais mortos não viveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre tais a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e do Cristo, e reinarão com este 1000 anos. E quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, o Gog e o Magog, para juntá-las para a guerra, cujo número é como a areia do mar. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada. E desceu fogo do céu a partir de Deus, e os consumiu. E o diabo que os enganava foi jogado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde a fera e o falso profeta também estão. E serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então vi um tremendo trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cujo rosto fugiram o céu, e a terra, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, os grandes, e os pequenos, em pé perante o trono, e livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, pelas coisas que estavam escritas nos livros. E o mar entregou os mortos que estavam nele, e a morte, e o Hades, entregaram os mortos que estavam neles, e cada um foi julgado segundo as suas obras. E a morte, e o Hades, foram jogados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, foi jogado para dentro do lago de fogo. Capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, também, o mar não existia mais. E a cidade santa, Nova Jerusalém, vi descendo a partir de Deus, do céu, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma forte voz do céu dizendo: Atenção, o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão povo dele, sim, ele próprio, Deus, estará com eles. E ele enxugará cada lágrima dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem luto, nem lamentação, nem dor, não existirão mais, porque as primeiras coisas se foram. Então, aquele que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço tudo novo. E ele disse a mim: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis.
Então me disse: eu me tornei o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu darei ao sedento da fonte da água da vida gratuitamente. O vencedor herdará estas coisas, e serei Deus a ele, e ele será filho a mim. Mas quanto aos covardes, e incrédulos, e pecadores, e abomináveis, e assassinos, e fornicadores, e feiticeiros, e idólatras, e todos os falsos, a parte deles, é no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das 7 últimas pragas, veio e falou comigo dizendo: Vem, te mostrarei a mulher, a noiva do Cordeiro. E me transportou em espírito a um monte grande e alto, e me mostrou a grande cidade, a santa Jerusalém, descendo do céu a partir de Deus, tendo a glória de Deus. O esplendor dela era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe cristalina, e tinha uma parede tremendamente alta, tendo 12 portais, e junto aos portais 12 anjos, e nomes escritos, que são os das 12 tribos dos filhos de Israel, olhando desde o nascente, 3 portais, e desde o norte, 3 portais, e desde o sul, 3 portais, e desde o poente, 3 portais. E a parede da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre eles 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E o que falava comigo tinha uma medida, uma cana de ouro, para que medisse a cidade e os seus portais. E a cidade é quadrada, a saber, o comprimento dela é igual à largura. E ele mediu a cidade com a cana, deu 12.012 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. E ele mediu a sua parede, deu 144 côvados, medida de homem, que é de anjo. O material da sua parede era jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos da parede da cidade estavam adornados com diversas pedras preciosas. O primeiro fundamento tinha jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônico, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o 10º, crisópraso, o 11º, jacinto, o 12º, ametista. E os 12 portais eram 12 pérolas, individualmente, cada um dos portais era de uma pérola. E a avenida da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. E não vi santuário nela, porque o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, bem como o Cordeiro, são o santuário dela. E a cidade não tem necessidade do sol, nem da lua, para brilharem nela, porque a glória de Deus a ilumina, e a lâmpada dela é o Cordeiro. E as nações andarão pela luz dela, e os reis da terra levarão a glória, e a honra deles para dentro dela. E os portais dela absolutamente não serão fechados de dia, pois noite não existirá ali. E trarão a glória e a honra das nações para dentro dela. Mas absolutamente não entrará nela qualquer coisa profana, ou quem perpetrar abominação ou mentira, somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22. E ele me mostrou um rio puro, de água de vida, brilhante como cristal, procedendo do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua avenida. E em cada lado do rio havia uma árvore de vida produzindo 12 frutos, dando mensalmente o fruto de cada mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. E não haverá lá qualquer coisa amaldiçoada, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus escravos o servirão. Eles verão a face dele, e o seu nome estará sobre as suas testas. E não haverá noite lá, e não tem necessidade de lâmpada e de luz do sol, porque o Senhor Deus ilumina eles. E reinarão para todo sempre. Então ele me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus escravos as coisas que hão de acontecer em breve. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, que ouvi, e vi essas coisas, mesmo quando ouvi e vi, caí para adorar perante os pés do anjo que me mostrou essas coisas. Mas ele me disse: não, não. Sou teu conservo, e dos teus irmãos os profetas, os que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E me disse: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Que o que faz injustiça siga fazendo injustiça, e que o imundo siga sendo imundo, e que o justo siga fazendo justiça, e que o santo siga se santificando. Eis que venho sem demora,
e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme a obra dele será. Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados os que praticam os seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida, a saber, a entrarem na cidade pelos portais. De fora ficam os cães, e os feiticeiros, e os fornicadores, e os assassinos e os idólatras, e todos os que amam, e praticam mentira. Eu, Jesus, envio meu anjo para testificar estas coisas a vocês, para as igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a brilhante estrela da manhã. Tanto o Espírito como a noiva dizem, vem. E o que ouve diga, vem. E quem estiver com sede que venha, quem quiser, que tome água de vida de graça. Eu testifico a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém acrescentar a elas, que Deus acrescente a ele as 7 pragas escritas neste livro. E se alguém tirar algo das palavras do livro desta profecia, que Deus tire a parte dele da árvore da vida, e da santa cidade que estão escritas neste livro. O que está testificando estas coisas diz, sim, venho sem demora. Amém. Sim. Vem, soberano Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos os santos. Amém.